Alô, pessoal. Grande César Almeida já está aqui. Arascabana. Pontualmente 6 horas. Cezinha, vou chamar você aqui. Opa, eu apertei encerrar o vídeo. Dedé Correia, sempre presente. Deixa eu ver se eu apertei. Mamãe, acho que César Almeida do Brasil. Tudo bom, Cezinha? E aí, amigão, tudo jóia, não? Pode arrumar aí. Tranquilo? E aí, tudo Tava, certo, não? tava, tava montando agora ainda? Tava montando aqui e dando aula, enfim, estamos tentando aqui manter as atividades, né? Quarentena boa é assim, né? Quando o cara consegue montar, né? Então, né, na verdade, ela é uma quarentena boa, né? Realmente é uma quarentena boa porque eu consigo ficar em casa, coisa que eu nunca pude fazer, e eu trouxe os meus cavalos para cá, trouxe os cavalos dos meus Ah, alunos. tá. Legal. Então, isso ajuda bastante. Eu consigo aproveitar o dia, quer dizer, só de você não ficar no trânsito, correndo para um lado para o outro, e lógico, você ter na tua casa, você consegue montar toda a estrutura do teu dia a dia, né? Quer montar ginástica, ninguém mexe, então faz o que você quiser fazer, né? Então Fica é até bem mais mais produtivo, né, prático, né? Cezinha? Ah, bastante, Alberto, bastante. É uma coisa, eu vou te falar que eu estou bem satisfeito. Obviamente, não tem muita gente aqui, são poucos, são a minha equipe de trabalho realmente que está aqui, só meus tratadores, entendeu? A minha família é pouca família, só, enfim, só o pessoal de casa mesmo, quer dizer, não tenho nenhum parente. Então, a gente mantém essa situação ali da quarentena, procuro ir uma vez por semana, máximo 2 vezes por semana a São Paulo e fico aqui. Isso realmente é muito produtivo. Além dos cavalos que estão aí, tu tem cliente em volta por São Paulo, né? Tem, Santa tem, Amaro, tem, não é tem, isso? tem. O Santo Amaro Paulista, né? Ah, E o Aras Império Egípcio. Então, eu peraí, tenho tá. que moldar um pouco. O Império Egípcio, como é perto aqui, eu estou em Cotia, o Império Egípcio Tá. também, o Aras é aqui em Cotia, então fica Ah, bem tá. prático para mim. Eu saio daqui bem cedinho, monto cedo ali, volto, ainda dá para aproveitar o dia todo aqui. E, como eu te falei, uma vez, 2 vezes por semana, eu vou a Paulista e Santo Amaro pego alguns alunos, alguns cavalos que tem ali e tudo, mas eu tenho equipe boa, bastante gente que me ajuda bastante, um bom trabalho ali, então fica mais prático, né? Antes da gente começar, eu nem te agradeci, né? O LOL falando, e então, desde já te agradeço, em meu nome, em nome de todo mundo que está acompanhando a gente, que vai daqui a pouco estar entrando mais gente ainda. Obrigado Tá pela bom, disponibilidade, por abrir a tua casa aí pra gente, teu espaço. nada, que é isso? Eu que te agradeço pelo convite aí. A gente realmente, como eu te falei, como a gente trabalha muito, fica o dia inteiro ali e você está em casa, então você tem muito mais coisa para fazer. Você está no clube, você vai ali, senta um pouco na sede, fica na tua celaria, alguma coisa nesse sentido. Aqui não, aqui tem sempre alguma coisa para fazer. Vou ver uma cerca no piquete, Achou vou ver uma uma. cerca quebrada, tem que arrumar, né? Exatamente, pega o né? funcionário, vai arrumar. Então você tem atividade o dia todo. Então não dá muito tempo de a gente ficar Como, nas lives e como tudo. diz a velha frase, engordando o gado com o olho do dono, né? Exatamente. Manter o Mas você negócio sabe que refinado. depois que você me fez o convite e tudo, eu até fui atrás um pouquinho para ver um pouquinho as lives, né? Até acompanhei um pouco a live ontem do Ivan Camargo. O Ivan acabou de entrar e te E mandar um abraço aqui, tu conseguiu ler? opa, eu Acabou vi ali. acabou de falar meu grande amigo Cezinha. Grande amigo, a gente se conhece há muito tempo, fizemos muita coisa juntos, né? Então eu acabei acompanhando um pouco a live dele ontem e tal, para ver como é que ia ser e tal. E aí, como eu te falei, a gente conseguiu programar um horário melhor, que eu queria ver se eu fazia uma coisa um pouco diferente, sair de dentro de casa, do escritório, pegava essa situação que é a minha pista, eu estou bem na, na varanda da minha casa aqui, e aí eu tenho a pista aqui atrás, então acabou Aí ficando é a bem varanda bacana e bem mesmo, tu tá diferente. na varanda de casa. Eu estou na varanda de casa, Então a minha pista é casa é coladinha. atrás, a pista é bem. Na verdade, Alberto, é bem interessante isso, porque o que acontece? Isso aqui é uma hípica antes de eu comprar, era um manejo mesmo, com eventos e tudo, tinha concurso, e eu trabalhava para o proprietário Como era o nome antes, César? Pra Pinos gente. Park, sempre foi, Manege Ah, Pinos tá, tá. Park.
há Tá, anos que é o mesmo, mantive esse nome e tal. Foi uma legal. família uma família que eu conheci no antigo Horse Center, onde era do Caio Tá, Carvalho, né? E eu sim. dava aula lá, eu trabalhei com o Caio bastante tempo, e eu conheci essas pessoas lá na escola, e de lá para cá a gente veio se aproximando, eles construíram aqui, eu vim morar aqui para dar aula para eles, mais tarde, logicamente, a filha cresceu, foi à faculdade, tudo isso, acabou largando um pouco, saiu do meio, e eu acabei comprando a propriedade dele. E aqui, então, na sede, eu acabei improvisando uma casa, que a gente veio passar final de semana, e agora, com esse problema todo, com essa pandemia louca, essa coisa toda, eu estou meio que morando aqui, estou bastante satisfeito. O que a gente consegue alcançar aqui, dá para ver que o local é bem agradável aí. Ah, é bem no As alto, tuas né? cocheiras são próximas aí, não? São. Ela aqui ela fica desse meu lado aqui esquerdo, né? As cocheiras, o piquete do lado direito e a pista bem aqui. Eu tenho mais uma pista pequena ali de 20 por 60 e tenho uma pista de grama atrás aqui. Eu Ah, tenho uma pista de legal. grama, é uma pista de grama natural, né? Vamos dizer assim. E eu acabei improvisando aqui com a chegada desses monte, vários cavalos que vieram e tudo, Alberto. Eu acabei improvisando alguns piquetes com uma pista bem Ah, plana, né? tá. Eu acabei fazendo piquetes com choque e acabei fazendo 5 piquetes. E aí fiz uma programação bem interessante. Eu tenho eu tinha uma folga por semana dos cavalos, né? Então eu acabei dando 2 folgas por semana e dessas 2 folgas os cavalos vão para o piquete e a gente trabalha nos outros dias. Então é uma maneira de todo mundo descansar um pouco, ou os cavalos descansarem, até porque, né, não tem concurso, enfim. Então os cavalos deram uma descansada boa e também a gente fica um pouquinho na natureza, né? Tem o exterior e tudo, dá para fazer uma coisa bem bacana. E dá esse conforto para os cavalos, né? Que é extremamente É, importante, né? não tenha Tezinha, dúvida, né? tirando a quarentena, como é que tu funciona aí? É só cavalos teus de cliente, só de alunos particulares, tem Não, escola, tem só. Tirando esse período de quarentena que tu deu uma mudada, uma adaptada, né? então, eu já tive de tudo aqui, Alberto, eu já tive de tudo. Eu tive naquele começo, obviamente, eu tive aqui bastante movimento, eu tinha alunos até de Campinas, vinham 2 vezes por semana aqui para montar, e tinha uns cavalos até de Porto Alegre, de Curitiba também aqui, então a gente fazia uma estrutura bem legal, mantinha bastante. Num determinado momento, e foi exatamente quando eu comecei ali no Aras, no Império Egípcio, e eu acabei trabalhando para eles direto. Eu estou trabalhando novamente, mas peguei uma fase grande ali de 8 anos trabalhando com o Daniel Aguiar, e isso acabou me ocupando bastante tempo e eu acabei viajando muito. Então eu tive que abandonar algumas coisas e obviamente você vai dando as prioridades, como eles são clientes e cavalos bons, enfim, tinha uma proposta boa de trabalho, então eu acabei abandonando um pouco em casa, fui fechando aqui, acabei indo muito para a Europa, Estados Unidos, num determinado momento ali que eu arrumei um cliente bom lá em Wellington, e com isso eu acabei abandonando um pouco aqui e fui dando uma fechadinha, tá? E deixei aquilo meio parado. Até por um determinado momento aluguei, meio desesperado, sabe aquela hora? Você fala, pô, vou ficar ali com aquela despesa e tal. Aluguei para um pessoal de quarto de milha. Me arrependi, Alberto. 6 meses de problema, eles acabaram com o manejo, enfim. Aí eu Era, resolvi. era, era que modalidade, César? Era tambor, era Era laço ou era tambor, tudo? Tambor. não, era tambor. E aí, com o Curioso, né? Porque a tambor, turma do tambor hoje em dia está bem organizada, né? Se você então, falar de 20 anos atrás, 10, era muito assim, era, é, era local de festa, vamos dizer assim, né? Era isso. um local de festa. Hoje em dia não, hoje em dia eles estão muito mais atleta, né? Exatamente, hoje ficou mais profissional, né? Mas E aí, bem mais. Né? e é o que eu te falei, nós estamos falando de 10 anos atrás, 10 Ah, anos, talvez tá, 15 tá. anos atrás. Sim, sim. E realmente não foi por um problema grande, mas eles, pela modalidade deles, eles têm que girar muito o tambor, começou a esburacar toda a minha pista, né? Natural. E como é alugado, eles não faziam manutenção, como também é natural. Aí eu resolvi ter uma conversa boa com eles, acabei pedindo, eles saíram e tal, e aí eu consegui recuperar um pouco, ficou fechado por um tempo, e aí depois eu voltei a ativar. Só que quando
quando eu voltei a ativar, eu já estava com um cliente em Santo Amaro, já tinha um cliente na época paulista, e eu acabei ficando um pouco sem tempo para estar aqui. A questão de 1 ano e meio, 2 anos, eu comecei a aumentar a atividade aqui no Manege, e com isso eu trouxe cavalos de fora. Eu comprei alguns cavalos, eu tenho vários cavalos meus, e fui fazendo parcerias. Né? Eu tenho parcerias com Aras Montana, por exemplo, eu tenho parcerias com Ara Joté, eu tenho parcerias com Aras Império Egípcio, eu tenho parcerias com pessoas, amigos, enfim. E eu fui montando uma estrutura boa para mim aqui, eu consigo fazer, então, manter meus cavalos aqui. Agora, a questão de 6 meses, mais ou menos, eu comecei a vir mais vezes, então começou a divulgar um pouquinho mais, apareceu algumas pessoas, e hoje eu tenho alguns alunos aqui que montam comigo, e cavalos, como eu te falei, dessa parceria aqui, logicamente, no teu manege, como é teu e tudo, o custo é muito menor do que num clube, que tem uma estrutura muito grande, né? Então, eu consigo fazer bem isso. Eu procuro separar, eu consigo vir de 2 vezes a 3 vezes por semana aqui no manege, numa parte de manhã. Normalmente, quando eu vou ao Império Egípcio, na de terça e quinta, eu já venho para cá, e depois eu vou para Paulista de Santo Amaro. E na quarta e sexta eu acabo ficando na Santa Maria e Paulista, e final de semana, como a nossa vida é corrida, concurso direto, sem parar, então a gente acaba ficando pouco tempo aqui. Mas sempre que dá eu venho, durmo aqui, no outro dia eu pego cedinho alguns cavalos, vou embora, é perto de São Paulo, então é uma coisa bem gratificante. É isso que eu ia falar. Cotia é quase São Paulo, né? Então, o cara que mora em É, São Paulo dá para ir tranquilo, montar aí, deixar o cavalo, né? sem Sem. dúvida, não. Como tenho pessoas aqui eu tenho uma aluna de Osasco, eu tenho uma aluna da Granja Viana, que é próximo de São Paulo, tenho uma aluna, Cavi, que mora no Itaim, ali para dentro da Paulista, entendeu? Então, tenho todas as pessoas conseguem vir num determinado momento, né? E eu tenho um empresário aqui, o Caio, que tá 3 cavalos comigo também, ele mora em São Paulo e vem frequentemente, então é só ter um tempinho, consegue vir. Tem esse apelo, que é um apelo diferente de clube. O clube, logicamente, eu sou suspeito, porque eu gosto muito de Santo Amaro, da época paulista, mas de qualquer maneira a estrutura é muito grande. Você tem picadeiros cobertos, você tem pistas de qualidade, você tem pista de grama, você tem realmente a qualidade toda. Mas é diferente quando você tem o seu espaço. Ele é menor, é mais humilde, é mais tranquilo, mas é teu. Então você consegue administrar tudo de uma outra maneira, e é bem gratificante isso. Essa semana a gente estava conversando com o Nelsinho, com o Braido, né? Não sei se tu acompanhou. Sim, sim, E eu sim, falava sim. disso. Hoje em dia, eu fico muito feliz que as pessoas estão começando a dar uma certa importância para o piquete, né? Para o cavalo ter espaço. E locais como o teu, o dele, que são um pouco mais afastados, mas estão colados em São Paulo, né? São um pouco mais distantes que os centros, que os grandes centros, que Ípicas, Santa Amaro, Paulista, dão essa possibilidade, né? E o cara que tem, hoje em dia, te vê muita mulher montando, especialmente, elas têm uma relação com o cavalo muito mais de amizade do que de atleta, né? O que é muito bom. E o que é até acabou verdade. ensinando os homens a serem assim, né? Talvez houve esse intercâmbio de comportamento, né? E aí É acaba que essa verdade. preocupação com o indivíduo, o cavalo, se tornou muito mais presente, eu vejo dessa forma. Eu vou te falar que é bem bacana isso, né? Porque você vê essa situação hoje você tem, eu tenho muito conhecimento e muito contato ali na Santo Amaro, na Épica Paulista, né? Então, você tem essa preocupação realmente, todo mundo é do cavalo, eles gostam do cavalo, eles querem o esporte, lógico, eles vão fazer o esporte, mas eles gostam do cavalo, eles querem tratar bem. Você vê que tem pessoas ali, a gente vê pessoas mais velhas passeando com cavalos. Lógico que é uma terapia, não tenha dúvida nenhuma, e quem faz isso no esporte consegue manter toda a tua qualidade no esporte, né? E que realmente você tem a Santo Amaro ali, ainda a gente tem um privilégio, vamos dizer assim, entendeu? Dos piquetes, que já foi há alguns anos, eles fizeram aqueles piquetes no campo de polo, então a gente chama um pouco até de solário, porque são piquetes pequenos, de 20 por 20, alguma coisa nesse sentido, mas o cavalo dá para descansar, pegar sol, tranquilamente. E infelizmente, muito infelizmente, a Hípica Paulista não tem essa possibilidade ali. Eu sei que todo mundo
tenta muito, e eu sei que tem um esforço grande de todos os sócios e dos dirigentes ali, do presidente e da diretoria toda de tentar atender um pouco os sócios, mas é difícil pelo espaço, realmente. A Paulista é dentro do Brooklyn, você vai fazer o quê, né? Não tem um espaço muito limitado ali. E aí a gente acaba tendo isso, como o Nelsinho tem, como eu tenho, como todos os aras têm, né? Esses espaços onde os cavalos ficam mais na natureza. Santa Maria, sem falar daquele bosque, que é maravilhoso ali, né? Ah, não tenha dúvida, Eu né? lembro Santa quando eu Mara, estava dando aula, eu dava aula na escola lá, tinha cavaleiro que vai lá só para dar uma volta ao passo, né? O que é muito legal, né? é A gente muito ouve legal. muito os brasileiros que vão para a Europa, o Marlon fala muito do caminhar o cavalo, dessa palavra, né? E É Santa Maria te verdade, é permite verdade. isso, né? Caminhar o cavalo. Eles usam mais o Porque termo floresta lá, né? Vou caminhar na floresta, né? é porque E aqui a gente usa você mais bosque, imagina né? Você imagina, Alberto, que Santo Amaro é uma fazenda dentro de São Paulo, porque aquilo é quase uma fazenda. Você Então, passeia naquele bosque, né? Então, a gente pega ali alguns cavalos que precisam caminhar bastante, você faz uma, duas voltas ali, dá 40 minutos ali ao passo, o cavalo tem uma natureza, um movimento bom, é bem tratado, não tem, sabe, tem um piso bom para você caminhar, tem estrutura, enfim. Realmente esses grandes clubes, né, eles te dão uma estrutura muito boa para você ter os cavalos. E o que realmente falta é um pouco dessa natureza, como o Santo Amaro acaba tendo um pouco essa facilidade pelo tamanho que ela tem, né? Não tem jeito. Só consegue trabalhar ali um plano no trote, né? Porque é fechado, ele fica seguro, né? Sim, sim, Né? Não tem o sim. risco se houver algum problema, o cavalo está dentro de casa, né? Sim, 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 Eu sem lembro, dúvida. eu lembro que para a gente da escola era muito legal que tem aluno novo, novo que eu digo de idade, né? Era Sim, cara sim. de 6, 7, e não quer ficar no redondel, né? Aí o bosque era vamos passear na floresta. E aí era Exatamente. maravilhoso. E aí sempre contava um macaquinho, né, um saguizinho. Então É aquela aula que verdade. não estava rendendo nada, saía sendo assim, aula maravilhosa, sabe? Por causa daquele bosque ali. E aí o garoto Então, contava, pai, eu fui na floresta, eu vi um macaquinho. Então tem esse lado do E lúdico isso, também, né? isso tudo é muito importante, né? Você ter ali, porque você não pode ficar realmente numa aula muito focado só na parte técnica. As Sim. crianças, elas não aguentam, então você tem que ter essa parte lúdica realmente, É o que pré-escolar dela, né? A escola. você imagina ele sair do apartamento dele ali e vai para uma fazenda andar a cavalo no bosque. Isso é difícil você ter, isso não é em qualquer lugar no mundo, né? No mundo é difícil você ter. E a gente tem essa estrutura ali, né? A gente Então, vê hoje as escolas se preocupando muito com essa iniciação da molecada, com esse lúdico, né? O lógico. Mário fez isso muito forte com a Itaquídea, né? Também Aham, teve em Santa Amaro, e muitos outros, isso, né? isso. É isso, isso, isso. É muito importante, é muito bacana. E a gente evoluiu, né? Na parte de escola, eu sempre fui uma pessoa que acabei sempre defendendo muito essa parte básica, essa parte de escola, da fundamental, da federação, de sempre tentar incentivar essa parte de escola e essa parte fundamental, que realmente a federação, em nome do Gabriel e do seu Zé Mata, realmente estão fazendo um trabalho maravilhoso na fundamental, uma coisa que eu, olha, faz muitos anos que eu não vejo uma fundamental com tanta capacidade, com tanta importância, né? E fora, sem falar nos campeonatos paulistas que tomaram outra O famoso Paulistão, né? Que é, aquilo foi. paulistano. Pô, virou uma coisa realmente maravilhosa, uma ideia que eu participei na época que o Gabriel estava se possando, né, começando como presidente, e depois eles continuaram ali, eu estava sempre junto com eles, olha, eu vou te falar, bato pau realmente, porque eles deram uma importância. Hoje as pessoas vestem olha só que interessante, a casaca que eles ganharam no Campeonato Paulista é um troféu que eles entram na pista, né? E isso foi uma ideia que a gente tirou numa reunião, né? Como é que a gente vai valorizar isso? E conversa aqui, conversa ali e tal, surgiu essa ideia da casaca e tá aí, ó. Espetacular, tantos cavaleiros importantes e bons cavaleiros que ganharam os campeonatos paulistas que usam a casaca até hoje e isso com glória, fazem questão disso, isso é muito bacana. Valoriza o esporte, valoriza a vitória, né? Isso, valoriza o Eu lembro que esporte, a vitória. alguns anos atrás, eu fiz uma clínica com o Filipinho, Uhum. né? Eu não vou dizer o ano,
Mas vou te dizer que naquela época só tinha Mini Mirim, Mirim, Júnior, Young Harris e Sênior. Então dá pra te saber que ano mais ou menos era, né? E ele já É defendia que o verdade. brasileiro fosse assim, né? Todo mundo junto. É Já tinha verdade. essa ideia. E acabou que hoje em dia tem três, dependendo do brasileiro, três ou quatro categorias. E o Paulistão É. também foi nessa linha e ficou bem legal, né? Na verdade, Alberto, a gente já teve, numa época, a gente já teve no campeonato, eu não sei se você vai lembrar, mas no Campeonato Brasileiro, a gente teve todas as categorias, entendeu, do Campeonato Brasileiro em Santo Amaro. A gente praticamente fez um mês inteiro de julho ali de campeonatos brasileiros. E foi uma coisa muito bacana, porque tem aquela coisa toda, todo mundo fala, poxa vida, mas só Santo Amaro, porque essa coisa toda de Santo Amaro e tal. Mas na verdade, é muito central, vamos dizer assim. Você tem o hotel, você tem a parte de alimentação, você tem uma estrutura grande, tudo. Então, aeroporto não é fácil. Então, realmente, facilita um pouco. Mas eu acho que a gente tem que atender como um campeonato brasileiro, né, que é um campeonato realmente para o Brasil inteiro. A gente também tem que conhecer, que eu acho interessante você conhecer as outras cidades, os outros estados, as outras federações, para ver o esforço realmente que eles têm para poder estar presente e estar sempre fazendo e lutando para fazer esses campeonatos. Eu gosto muito desse modelo hoje, sabe, Zé? De ter, não todas as categorias, mas ter um número maior do que somente uma, né? É, Porque tu fica, o custo melhora para quem está realizando, em vez de tu receber de 40, agora tu recebe 300, aí tu vai receber de mais 600 pais, em vez de receber só 40 pais, quando tu vai ver aquilo, né? exatamente, E exatamente. Então, tu faz barulho na cidade, tu leva um brasileiro para uma cidade pequena, no interior, tu faz barulho no IP, mas claro que não na nível de mídia, mas tu deixa o movimento mais ativo, mais forte, é, né? É mais é, gente de culote e bota na rua andando, né? Indo pro shopping. é Então, ó, verdade. tem firma aqui, tá acontecendo alguma coisa aqui. Nunca É vi tanta legal gente isso. assim, É legal né? isso, né? Porque você vê quando você tem, por exemplo, algumas cidades que você tem a central perto num centro ali, como um shopping, alguma coisa assim, você começa vai sair para almoçar com os clientes e tudo, todo mundo de culote, então você parece que está em Wellington, né? Wellington é assim, você sai para tudo quanto é lugar, tá todo mundo é do cavalo, né? Então, você vai na loja, ninguém fica te olhando. Você vai no banco, ninguém fica te olhando de colote, e meia, essa coisa toda. Então, você acaba entrando um pouco nisso. A própria Europa, né, em alguns lugares que você realmente, algumas cidades ali, você vai e a Europa é muito, né, muito do cavalo, vive o cavalo. Então, é uma coisa que é bacana você viver esse momento ali que é diferente, né? Tá vendo esse assunto da escola, dos campeonatos, assunto muito bacana, que eu gosto muito de conversar, de perguntar, de aprender. Só que Uhum. antes de continuar nele, eu queria voltar um pouquinho, não na Ok. cronologia, voltar para conversar essa conversa. Nós estamos vivendo um momento que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Essa semana mesmo foi Uhum. prolongada o período de quarentena, então a gente teve a Isso. Olimpíada reagendada. Como é que tu tá trabalhando os cavalos? Tu tá deixando, como diz, na manutenção? Ou tu tenta manter no ponto que estava, esperando assim que abrir? Eu acho que a federação vai ter esse cuidado e não se passar mais de 2 meses, não pode logo fazer o concurso, acredito eu, em uma Uhum. semana. Acho que a É. federação tem experiência suficiente para ter esse entendimento, né? Então a gente Sim. também precisa manter os cavalos. Nem todos têm a possibilidade de estar montando, como alguns têm, como o seu caso, né? E muitos outros. Então, Sim. acho que essa federação vai dar um respiro. Ó, liberou, daqui a um mês tem volta às coisas, né? E os amadores Eu, brasileiros, muitos sábados, vão saber, como sempre, desde o início do ano, saber graduar isso aí. Tu tá mantendo os lógico. cavalos em manutenção ou em atividade mesmo, onde eles estavam, para não Então, regredir? não, então, Alberto, a verdade é o seguinte, a gente, como você falou, eu tenho certeza que a agenda ela vai ser definida cuidadosamente com isso, porque todo mundo sabe aí a parada, como acontece, porque quando você para aí, final de dezembro, janeiro Final de ano. inteiro, fevereiro vai devagar e tal. Quer dizer, então, eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. A hora que começar a sinalizar um pouquinho essa situação ali, que você vai voltar o esporte, né? Eu acho que a gente vai ter já uma certa, um calendário para isso e você se organiza. Eu acho que
Os cavalos mais experientes que a gente tem, os cavalos de prova tal, esses cavalos é uma manutenção que a gente faz realmente. É trabalho, manter eles em forma e fazer uma manutenção, uma ginástica por semana, alguma coisinha, coisa leve, é isso que eu estou fazendo. E aproveitando agora esse tempo que a gente não tem e adiantar um pouco mais os cavalos novos. Eu tenho muito cavalo novo aqui, Exatamente. cavalo jovem, então esses cavalos realmente eles estão sendo mais trabalhados, até porque eu tenho mais tempo agora, entendeu? A gente faz, eu procuro fazer sempre um percurso por semana aqui em casa, e aí eu faço uma seleção ali dos cavalos novos e coloco eles, e não estou saindo, porque, enfim, a gente tem essa situação toda ali, mas eu procuro fazer obstáculos diferentes, coloridos, buraco, muro, enfim, toda essa situação ali que facilita muito para o cavalo, entendeu? E os cavalos mais velhos, a gente faz só uma manutenção e mantém eles. Esse é um pouquinho, eu acho que eu e todo mundo está fazendo. Né? E sem a influência do calendário, né? O cavalo novo é muito bom, né? Tu consegue trabalhar no teu tempo, no tempo do cavalo, sem aquela tem que pular a etapa tal. Tem isso, tem aquilo, que a gente sabe que isso requer um foco diferente, né? Isso, E aí tu isso, pode requer um trabalhar mais foco diferente. sossegado, né? Não tenha dúvida disso, você entendeu? Então, você acaba tendo que, você acaba podendo, né, trabalhar, entendeu? Os cavalos com tranquilidade e adiantá-los, né? Então, isso é bastante, você consegue adiantar bastante os cavalos e acaba ficando, ganhando um pouco, um tempo grande, né? Porque, como você sabe, a gente tem muitos eventos, né? A gente tinha muitos eventos. Todo final de semana em concurso. Você pegava um cavalo novo, e você acabava fazendo o quê? Trabalhando um pouco, ajeitando, não sei o quê, e depois você levando um pouquinho para uma prova ou outra. E assim, você podendo ficar em casa, você adianta muito mais esses cavalos. Né? Cezinha, a gente sempre segue, tenta seguir um cronograma, né? Como começou. Certo. Só que a gente começou batendo papo aqui e foi esquecendo, Uhum. né? Porque a turma que está aí, vem, tem muita gente nova do esporte, e o meu objetivo, especialmente, como dos meninos que também estão fazendo live, é levar para a turma os nossos grandes ídolos, os grandes nomes do nosso esporte. Certo. Né? Até pessoas saberem como trabalha, como começou, desmistificar um pouco daquela história que só milionário consegue chegar no topo, Uhum. né? Esse tipo de coisa. A gente acabou andando aqui e largou de mão. Só que antes da gente voltar lá para o início da carreira, o Yuri de Sergipe, Certo, tem lá um Yuri. Sergipe muito legal, um cara que faz um Uhum. trabalho muito bacana no Nordeste. Ele fez uma Gosto pergunta muito do aqui, Yuri. é um Uhum. menino muito sangue bom. Ele pergunta, César, como é que tu consegue manter tanto cavalo em tantos lugares? Tu tem um cavaleiro em cada lugar para manutenção e tu dá o refinamento aí. Como é que tu faz essa tua operação? Eu, na verdade, Yuri, o que eu faço? Eu faço como todos os cavaleiros têm, acaba tendo uma equipe boa. Eu, graças a Deus, eu consegui montar uma equipe bem bacana. Essa montagem de equipe, ela é muito complicada de você fazer, porque o que acontece? São todos seus amigos, né? Todo mundo que trabalha comigo ou trabalhou comigo são amigos, entendeu? E eles, logicamente, têm a evolução natural deles. Eles vêm, na verdade, eles vêm não a mim, mas todo esse grupo de cavaleiros aí, grandes, que acabam dando essas oportunidades para os cavaleiros mais jovens. Então, eles acabam vindo justamente para ter essa visibilidade, entendeu? E a gente consegue montar uma equipe com essa visibilidade, colocando, dando oportunidade a todos, para todo mundo conseguir montar, dando aula e aparecer ao seu lado. Aí eles vão começando a ter gradativamente um pouquinho da entrada deles no mercado. Ok? Então, eu consegui e consigo periodicamente montar algumas equipes ali para a gente poder se manter. Então, eu vi que você fez uma live também com o Careca, e ele foi uma pessoa que trabalhou comigo. Ele falou que ele veio em São Paulo, eu estava na Grande Viana, e ele veio trabalhar comigo, na pessoa do Rafael Ribeiro, que é um grande amigo meu irmão também. Então, ele veio naquela época trabalhar conosco. E aí depois ele acabou na nossa escola da Grande Viana, quando ele conheceu o Zé Vicente, que hoje também é um grande amigo, que hoje é o proprietário da Grande Viana, e com tudo isso ele deu o aumento dele, enfim, o progresso dele todo, né? E hoje ele aí é um grande cavaleiro, ele sempre foi uma grande pessoa, mas é um grande cavaleiro, um grande instrutor, então ele acaba se mantendo um pouquinho ali em evidência.
Então, como eles, e tem todos. Então, passam por mim ali alguns cavalheiros nesse sentido. E hoje eu tenho uma equipe bem formada, eu tenho uma pessoa que é o Ricardo Vieira, que toma conta para mim da Hípica de Santo Amaro, que eu tenho e dá aula para os meus alunos, é um suporte, é o meu braço direito lá na Hípica de Santo Amaro, e ele fica responsável por todos os cavalos e todos o trabalho e todos os alunos. Obviamente ele já tem alunos deles que já foram passando, meus para ele, e ele já foi criando algum mercado. E, logicamente, para dar um suporte a ele, eu tenho a Camila, que veio agora para a gente há pouco tempo, que é a mais novata ali da equipe, que é uma pessoa maravilhosa, uma menina sensacional, monta muito bem e queria também um pouquinho essa visibilidade e veio trabalhar conosco, né? Então, isso tudo são fases que vão acontecendo. Aqui no Manege, como é menor, eu tenho aqui um grupo de alunos que acabam me ajudando muito, que são muito boas as meninas, né? Eu tenho a Vitória, que me ajuda há muito tempo, é minha aluna há bastante tempo, né? Eu tenho, agora tenho a Ayla, a Stephanie, a Carol, quer dizer, que são pessoas que vão me ajudando no dia a dia e com isso elas também têm a possibilidade de ter, ela tem os cavalos dela, então eu vou dando uma aula e a gente vai fazendo uma troca de favores ali, entendeu? E eu tenho um cavaleiro que hoje é o meu principal cavaleiro ali, que é o Patrick, que me dá esse suporte todo, ele monta, ele não trabalha diretamente comigo, mas ele me ajuda muito, ele trabalha para o Rafael Ribeiro, para o Careca, e trabalha para o Pedro Távora, que também trabalhou comigo bastante tempo, Pedro Távora, e hoje ele já tem o mercado dele, e hoje ele acaba também pedindo essa ajuda ao Patrick. Então a gente acaba montando uma equipe grande ali, que dá essa estrutura. Logicamente, tudo isso, Alberto, a gente não pode esquecer dos tratadores, né? Que eu tenho tratadores em Santo Amaro, tenho tratadores aqui no Manege, tenho um grupo de veterinários grande, eu tenho na época paulista eu tenho menos cavalos, mas eu tenho lá uma pessoa que me dá bastante suporte ali, né? Que é o Bernardo, que é um grande amigo também, até muito mais novo agora ali, mas é uma grande pessoa também. Então, que ele acaba me dando esse suporte. A gente tem o Gaúcho, a gente tem o Gabriel, quer dizer, então a gente acaba fazendo amizade e distribuindo um pouco isso. Então, com certeza, só para o Yuri saber, a gente não trabalha sozinho, trabalha com essa equipe toda. E o sucesso de tudo isso eu devo realmente a toda a equipe. Lógico que eu sou o pilar de tudo aquilo, eles acabam me ajudando bastante, eles estão sempre próximos e eles sabem nessa necessidade, mas muitas vezes acabam buscando um pouquinho esse conhecimento ali, a experiência que a gente tem e até mesmo a qualidade de cavalo, que graças a Deus a gente está conseguindo ter e manter uma grande qualidade de cavalo. E para esses alunos que tu citou, é bem legal que eles ganham algo que tem extremamente importante, que é a hora de sela, né? Ganham quilometragem, né, Poxa, Cezinha? não tenha dúvida, não Quilometragem tenha sendo dúvida. com orientação ao mesmo tempo, né? Não tenha Porque, dúvida. A porque eu gente lembro que acaba tendo, Alberto, a gente ouve falar muito, né, disso, né? Aquele aluno que fala, poxa vida, mas eu só vou bem em prova, o negócio é chegar, montar e sair saltando prova, tá? Esse aluno, ele é aquele que é padrão. o final de semana, exatamente. O que ele vai fazer? Ele vai parar ali, ele vai fazer bacana, é bacana, tal, não sei o quê, mas ele vai fazer o esportezinho dele ali e vai parar, ele não vai conseguir crescer, você entendeu? Na hora O de virar a esporte chave, ele não consegue, né? não conseguem, porque tem que montar. Né, tem que montar, e todo mundo sente essa necessidade. Então, quem acaba me buscando um pouquinho isso, entendeu? Buscando um pouquinho essa situação ali de mais próxima, de ter cavalo, ter possibilidade, ter. Então, essas pessoas acabam ficando tendo esse conhecimento e, obviamente, acaba tendo mais facilidade em tudo. Não tem dúvida, no nosso esporte o que a gente precisa realmente é montar cavalo, não tem jeito, é hora de sela, como você falou. Isso é uma coisa que eu sofria muito. Que lá no Pará, eu montava em clube, né? Claro que um clube Uhum. não da proporção dos daqui. E eu tinha um cavalo. Tanto que eu levei um cavalo da fazenda, um quarto de milha, para ter dois. Né? Só que o que eu fazia? Eu ficava na cerca. Era para andar o passo para esfriar, era para aquecer enquanto o cara estava montando outro, e daí às vezes saía, dá um trote, passa aqui. E aí na prova nele, como eu não tinha esse privilégio que os É, alunos têm, eu tinha que fazer exatamente. isso. E tantos outros Exatamente. fizeram isso, né?
É, Daí, não, só, daí surge um proprietário, surge um cliente, né? não, Nesse caso, eles têm então, o privilégio de ainda até contar com a tua orientação, né? a gente tem toda essa situação, né? A gente vai lembrando aqui tudo, você vê que são muita gente, né? Então você vê, por exemplo, eu fui dar uma clínica lá no Lauro Lima, tá? Que ele inaugurou aqui o manejo dele ali em Jaguariúna, bem bacana. E cheguei lá, tinha um garoto ali que eu não conhecia, muito boa pessoa, Hugo, e ele falou: olha, César, quando precisar e tal, não sei o quê, se puder fazer, eu peguei e já arrumei um emprego para ele. Sem querer ali, um amigo meu, né, um grande amigo meu, que é o Salles Moura, estava com áreas dele ali um pouquinho desfalcado, e aí acabou pedindo para uma ajuda, e aí foi lá e deu certo. O menino está super feliz ali, entendeu? Então você vai abrindo campos, né? Você vai Cezinha, tu abrindo também tem mercado para uma. todo mundo. Sim, isso é. Um vai abrindo para o outro, né? Assim como abriram para ti um dia e assim sucessivamente, né? Tu, Exatamente, né? exatamente. Eu tenho, como você falou agora uma coisa bem interessante, a gente fica falando da gente no momento, mas se a gente voltar lá atrás, né? Quem foram as pessoas que realmente deram oportunidade? Eu lembro que eu citei logo no começo aqui o Caio Sérgio de Carvalho, foi uma pessoa que me deu muita possibilidade, entendeu? Eu trabalhei para ele, eu comecei na escolinha, dando aula na escolinha do Horse Center, que é ali que era na João Dias ali, foi quando eu tive, e ele sempre abriu a porta, sempre foi uma pessoa que me ajudou, depois eu virei gerente da escola, depois eu vim cavaleiro, enfim, ele sempre me deu oportunidade, né? O Caio que é um homem do cavalo, né? Mais do que um cavaleiro, né? Exatamente, mais do que um cavaleiro. E eu conheci as crianças dele, o Zé Luiz, o Cainho, eles eram pequenininhos ali, entendeu? Hoje, até essa semana, eu estava comentando ali na Época Paulista, conversando com eles, que eu tenho foto deles ali, eles pegando medalha comigo, ele devia ter 6, 7 anos, alguma coisa assim. Então, a gente vê tudo isso. E hoje, ali, ó, grandes cavaleiros como os dois, tanto o Cainho quanto o Zé Luiz, né? São cavaleiros importantíssimos ali, e você viu que foi daquela base. Então, o Caio, a Patrícia, eles deram uma estrutura muito grande ali. Eu tinha, naquela época também, comecei a conhecer o Fábio Azevedo, que ele também estava na época da escola do Horse Center, depois eu criei uma grande amizade, a gente tem uma grande amizade até hoje, e com isso tudo, o Caio me proporcionou alguns desejos e você sempre acaba tendo sonhos, né, vontades e tudo. E, logicamente, minha vontade naquele momento ali era conhecer o Vitor Alves Teixeira, naquele momento. E o Caio me apresentou, eu acabei fazendo uma clínica com o Vitor, depois eu acabei tendo conhecimento, comecei a montar mais, e dali para frente, o Caio como o Vitor sempre foram parceiros, e de lá eu comecei a ter a possibilidade, e o Vitor Alves Teixeira realmente foi uma pessoa que me deu muita oportunidade. Eu vou te falar bem a verdade, talvez seja a pessoa que mais me deu oportunidade. Mamãe, acho que César Almeida do Brasil. Tudo bom, Cezinha? E aí, amigão, tudo jóia, não? Pode arrumar aí. Tranquilo. E aí, tudo Tava, certo, não? tava, tava montando agora ainda? Tava montando aqui e dando aula, enfim, estamos tentando aqui manter as atividades, né? Quarentena boa é assim, né? Quando o cara consegue montar, né? Então, né, na verdade, ela é uma quarentena boa, né? Realmente é uma quarentena boa porque eu consigo ficar em casa, coisa que eu nunca pude fazer, e eu trouxe os meus cavalos para cá, trouxe os cavalos dos meus Ah, alunos. tá. Legal. Então, isso ajuda bastante. Eu consigo aproveitar o dia, quer dizer, só de você não ficar no trânsito, correndo para um lado para o outro, e lógico, você ter na tua casa, você consegue montar toda a estrutura do teu dia a dia, né? Quer montar ginástica, ninguém mexe, então faz o que você quiser fazer, né? Então Fica é até bem mais mais produtivo, né, prático, né? Cezinha? Ah, bastante, Alberto, bastante. É uma coisa, eu vou te falar que eu estou bem satisfeito. Obviamente, não tem muita gente aqui, são poucos, são a minha equipe de trabalho realmente que está aqui, só meus tratadores, entendeu? A minha família é pouca família, só, enfim, só o pessoal de casa mesmo, quer dizer, não tenho nenhum parente. Então, a gente mantém essa situação ali da quarentena, procuro ir uma vez por semana, máximo 2 vezes por semana a São Paulo e fico aqui. Isso realmente é muito produtivo. Além dos cavalos que estão aí, tu tem cliente em volta por São Paulo, né? Tem, Santa tem, Amaro, tem, não é tem, isso? tem. O Santa Amaro Paulista, né?
E o Aras Império Egípcio. Então, eu Peraí, tenho tá. que moldar um pouco. O Império Egípcio, como é perto aqui, eu estou em Cotia, o Império Egípcio Tá. também, o Aras é aqui em Cotia, então fica Ah, bem tá. prático para mim. Eu saio daqui bem cedinho, monto cedo ali, volto, ainda dá para aproveitar o dia todo aqui. E, como eu te falei, uma vez, duas vezes por semana, eu vou a Paulista e Santo Amaro pego alguns alunos, alguns cavalos que tem ali e tudo, mas eu tenho uma equipe boa, bastante gente que me ajuda bastante, um bom trabalho ali, então fica mais prático, né? Antes da gente começar, eu nem te agradeci, né? O LOL falando, e então, desde já te agradeço, em meu nome, em nome de todo mundo que está acompanhando a gente, que vai daqui a pouco estar entrando mais gente ainda. Obrigado Tá pela bom, disponibilidade, por abrir a tua casa aí pra gente, o teu espaço. nada, que é isso? Eu que te agradeço pelo convite aí. A gente realmente, como eu te falei, como a gente trabalha muito, fica o dia inteiro ali, e você está em casa, então você tem muito mais coisa para fazer. Você está no clube, você vai ali, senta um pouco na sede, fica na tua celaria, alguma coisa nesse sentido. Aqui não, aqui tem sempre alguma coisa para fazer. Vou ver uma cerca no piquete, Achou vou ver uma uma. cerca quebrada, tem que arrumar, né? Exatamente, pega o Né? funcionário, vai arrumar. Então você tem atividade o dia todo. Então não dá muito tempo de a gente ficar Como, nas lives e como tudo. diz a velha frase, engordando o gado com o olho do dono, né? Exatamente. Manter o Mas você negócio sabe que refinado. depois que você me fez o convite e tudo, eu até fui atrás um pouquinho para ver um pouquinho as lives, né? Até acompanhei um pouco a live ontem do Ivan Camargo. O Ivan acabou de entrar e te E mandar um abraço aqui, tu conseguiu ler? opa, eu vi ali, eu vi ali. Acabou de falar, meu grande amigo Cezinha. Grande amigo, a gente se conhece há muito tempo, fizemos muita coisa juntos, né? Então eu acabei acompanhando um pouco a live dele ontem e tal, para ver como é que ia ser e tal. E aí, como eu te falei, a gente conseguiu programar um horário melhor, que eu queria ver se eu fazia uma coisa um pouco diferente, sair de dentro de casa, do escritório, pegava essa situação que é a minha pista, eu estou bem na varanda da minha casa aqui, e aí eu tenho a pista aqui atrás, então acabou Aí ficando é a bem varanda bacana, bem mesmo, tu tá diferente. na varanda de casa. Eu estou na varanda de casa, Então a minha pista é casa é coladinha. atrás, a pista é bem. Na verdade, Alberto, é bem interessante isso, porque o que acontece? Isso aqui era uma hípica antes de eu comprar, era um manejo mesmo, com eventos e tudo, tinha concurso, e eu trabalhava para o proprietário Como era o nome antes, César? Pra gente Pinos se... Park, sempre foi. Manege Ah, Pinos tá, tá. Park. Há Tá. anos que é o mesmo, mantive esse nome e tal. Foi uma Legal. família uma família que eu conheci no antigo Horse Center, onde era do Caio Tá. Carvalho, né? E eu Sim. dava aula lá, eu trabalhei com o Caio bastante tempo, e eu conheci essas pessoas lá na escola, e de lá para cá a gente veio se aproximando, eles construíram aqui, eu vim morar aqui para dar aula para eles, mais tarde, logicamente, a filha cresceu, foi à faculdade, tudo isso, acabou largando um pouco, saiu do meio, e eu acabei comprando a propriedade dele. E aqui, então, na sede eu acabei improvisando uma casa, que a gente veio passar final de semana, e agora, com esse problema todo, com essa pandemia louca, essa coisa toda, eu estou meio que morando aqui, estou bastante satisfeito. O que a gente consegue alcançar aqui, dá pra ver que o local é bem agradável aí. É bem no As tuas alto, né? cocheiras são próximas aí, não? São. Aqui ela fica desse meu lado aqui esquerdo, né? As cocheiras, o piquete do lado direito e a pista bem aqui. Eu tenho mais uma pista pequena ali de 20 por 60 e tenho uma pista de grama atrás aqui. Eu Ah, tenho uma pista de legal. grama, uma pista de grama natural, né? Vamos dizer assim. E eu acabei improvisando aqui com a chegada de vários cavalos que vieram e tudo, Alberto. Eu acabei improvisando alguns piquetes com uma pista bem Ah, plana, né? tá. Eu acabei fazendo piquetes com choque e acabei fazendo 5 piquetes. E aí fiz uma programação bem interessante. Eu tenho eu tinha uma folga por semana dos cavalos, né? Então eu acabei dando 2 folgas por semana e dessas 2 folgas os cavalos vão para o piquete e a gente trabalha nos outros dias. Então é uma maneira de todo mundo descansar um pouco, ou os cavalos descansarem, até porque, né, não tem concurso, enfim. Então os cavalos darem uma descansada boa e também a gente fica um pouquinho na natureza, né? Tem o exterior e tudo, dá para fazer uma coisa bem bacana. E dá esse conforto para os cavalos, né? Que é extremamente É, importante, né? não tenha Cezinha, dúvida, né? tirando a quarentena, como é que tu funciona aí? É só cavalos teus de cliente, só de alunos particulares, tem Não, escola, tem só... Tirando esse período de quarentena que tu deu uma mudada, uma adaptada, né?
É, então, eu já tive de tudo aqui, Alberto, eu já tive de tudo. Eu tive naquele começo, obviamente, eu tive aqui bastante movimento, eu tinha alunos até de Campinas, vinham 2 vezes por semana aqui para montar, e tinha uns cavalos até de Porto Alegre, de Curitiba também aqui, então a gente fazia uma estrutura bem, bem legal, mantinha bastante. Num determinado momento, e foi exatamente quando eu comecei ali no Aras, no Império Egípcio, e eu acabei trabalhando para eles direto. Eu estou trabalhando novamente, mas peguei uma fase grande ali de 8 anos trabalhando com o Daniel Aguiar, e isso acabou me ocupando bastante tempo e eu acabei viajando muito. Então eu tive que abandonar algumas coisas e obviamente você vai dando as prioridades, como eles são clientes e cavalos bons, enfim, tinha uma proposta boa de trabalho, então eu acabei abandonando um pouco em casa, fui fechando aqui, acabei indo muito para a Europa, Estados Unidos, num determinado momento ali que eu arrumei um cliente bom lá em Wellington, e com isso eu acabei abandonando um pouco aqui e fui dando uma fechadinha, tá? E deixei aquilo meio parado. Até por um determinado momento aluguei, meio desesperado, sabe aquela hora? Você fala, pô, vou ficar ali com aquela despesa tal. Aluguei para um pessoal de quarto de milha. Me arrependi, Alberto. 6 meses de problema, eles acabaram com o manejo, enfim. Aí eu Era, resolvi. era, era que modalidade, Stan? Era tambor, era Era laço ou era tambor, tudo? Tambor. não, era tambor. E aí, com o Curioso, né? Porque a tambor, turma do tambor hoje em dia está bem organizada, né? Se você então, falar mas de 20 anos atrás, 10, era muito assim, era, é, era local de festa, vamos dizer assim, né? Era isso. um local de festa. Hoje em dia não, hoje em dia eles estão muito mais atleta, né? Exato, hoje ficou mais profissional, né? Mas E bem aí, mais, bem mais. Né? e é o que eu te falei, nós estamos falando de 10 anos atrás, 10 Ah, anos, talvez tá, 15 tá. anos atrás. Sim, sim. E realmente não foi por um problema grande, mas eles, pela modalidade deles, eles têm que girar muito o tambor, começou a esburacar toda a minha pista, né? Natural. E como é alugado, eles não faziam manutenção, como também é natural. Aí eu resolvi ter uma conversa boa com eles, acabei pedindo, eles saíram tal, e aí eu consegui recuperar um pouco, ficou fechado por um tempo. E aí depois eu voltei a ativar. Só que quando eu voltei a ativar, eu já estava com um cliente em Santo Amaro, já tinha um cliente na época paulista, e eu acabei ficando um pouco sem tempo para estar aqui. A questão de 1 ano e meio, 2 anos, eu comecei a aumentar a atividade aqui no Manege, e com isso eu trouxe cavalos de fora. Eu comprei alguns cavalos, eu tenho vários cavalos meus, e fui fazendo parcerias. Né? Eu tenho parcerias com Aras Montana, por exemplo, eu tenho parcerias com Aras Joter, eu tenho parcerias com Aras Império Egípcio, eu tenho parcerias com pessoas, amigos, enfim. E eu fui montando uma estrutura boa para mim aqui, eu consigo fazer, então, manter meus cavalos aqui. Agora, a questão de 6 meses, mais ou menos, eu comecei a vir mais vezes, então começou a divulgar um pouquinho mais, apareceu algumas pessoas, e hoje eu tenho alguns alunos aqui que montam comigo, e cavalos, como eu te falei, dessa parceria aqui, logicamente, no teu manejo, como é teu e tudo, o custo é muito menor do que num clube, que tem uma estrutura muito grande, né? Então, eu consigo fazer bem isso. Eu procuro separar, eu consigo vir de 2 vezes a 3 vezes por semana aqui no manejo, numa parte de manhã. Normalmente, quando eu vou ao Império Egípcio, na terça e quinta, eu já venho para cá, e depois eu vou para Paulista de Santo Amaro. E na quarta e sexta eu acabo ficando na Santa Maria e Paulista, e final de semana, como a nossa vida é corrida, concurso direto, sem parar, então a gente acaba ficando pouco tempo aqui. Mas sempre que dá, eu venho, durmo aqui, no outro dia eu pego cedinho alguns cavalos, vou embora, é perto de São Paulo, então é uma coisa bem gratificante. É isso que eu ia falar. Cotia é quase São Paulo, né? Então, o cara que mora em É, São Paulo dá para ir tranquilo, montar aí, deixar o cavalo, né? sem Sem. dúvida, não. Como tenho pessoas aqui eu tenho uma aluna de Osasco, eu tenho uma aluna da Granja Viana, que é próximo de São Paulo, tenho uma aluna, Cavi, que mora no Itaim, ali para dentro da Paulista, entendeu? Então, tenho todas as pessoas.
conseguem vir num determinado momento, né? E eu tenho um empresário aqui, o Caio, que tá 3 cavalos comigo também, ele mora em São Paulo e vem frequentemente, então é só ter um tempinho, consegue vir. Tem esse apelo, que é um apelo diferente de clube. O clube, logicamente, eu sou suspeito, porque eu gosto muito de Santo Amaro, da época paulista, mas de qualquer maneira a estrutura é muito grande. Você tem picadeiros cobertos, você tem pistas de qualidade, você tem pista de grama, você tem realmente a qualidade toda. Mas é diferente quando você tem o seu espaço. Ele é menor, é mais humilde, é mais tranquilo, mas é teu. Então você consegue administrar tudo de uma outra maneira e é bem gratificante isso. Essa semana a gente estava conversando com o Nelsinho, com o Braido, né? Não sei se tu acompanhou. Sim, sim, E eu sim, falava Nelson. disso. Hoje em dia, eu fico muito feliz que as pessoas estão começando a dar uma certa importância para o piquete, né? Para o cavalo ter espaço. E locais como o teu, o dele, que são um pouco mais afastados, mas estão colados em São Paulo, né? São um pouco mais distantes que os centros, que os grandes centros, que típicas, Santa Amaro, Paulista, dão essa Uhum. possibilidade, né? E o cara que É, tem, hoje em dia a gente vê muita mulher montando, especialmente, elas têm uma relação com o cavalo muito mais de amizade do que de atleta, né? O que é muito bom. E o que é até acabou verdade. ensinando os homens a serem assim, né? Talvez houve esse intercâmbio de comportamento, né? E aí É acaba que essa verdade. preocupação com o indivíduo, o cavalo, se tornou muito mais presente, eu vejo dessa forma. Eu vou te falar que é bem bacana isso, né? Porque você vê essa situação hoje você tem, eu tenho muito conhecimento e muito contato ali na Santo Amaro, na Épica Paulista, né? Então, você tem essa preocupação realmente, todo mundo é do cavalo, eles gostam do cavalo, eles querem o esporte, lógico, eles vão fazer o esporte, mas eles gostam do cavalo, eles querem tratar bem. Você vê que tem pessoas ali, a gente vê pessoas mais velhas passeando com o cavalo, assim, lógico que é uma terapia, não tenha dúvida nenhuma, e quem faz isso no esporte consegue manter toda a tua qualidade no esporte, né? E que realmente você tem a Santo Amaro ali, ainda a gente tem um privilégio, vamos dizer assim, entendeu? Dos piquetes, que já foi há alguns anos, eles fizeram aqueles piquetes no campo de polo, então a gente chama um pouco até de solário, porque são piquetes pequenos, de 20 por 20, alguma coisa nesse sentido, mas o cavalo dá para descansar, pegar sol, tranquilamente. E, infelizmente, muito infelizmente, a Hípica Paulista não tem essa possibilidade ali. Eu sei que todo mundo tenta muito e eu sei que tem um esforço grande de todos os sócios e dos dirigentes ali, do presidente e da diretoria toda de tentar atender um pouco os sócios, mas é difícil pelo espaço, realmente. A Hípica Paulista é dentro do Brooklyn, você vai fazer o quê, né? Não tem um espaço muito limitado ali. E aí a gente acaba tendo isso, como o Nelsinho tem, como eu tenho, como todos os aras têm, né? Esses espaços onde os cavalos ficam mais na natureza. Santa Amaro, sem falar daquele bosque, que é maravilhoso ali, né? Ah, não tenha dúvida, Eu né? lembro Santa quando eu Amaro, estava dando aula, eu dava aula na escola lá, tinha cavaleiro que vai lá só para dar uma volta ao passo, né? O que é muito legal, é, né? é A gente muito ouve legal. muito os brasileiros que vão para a Europa, o Marlon fala muito do caminhar o cavalo, dessa palavra, né? E É Santa Amaro te verdade, é permite verdade. isso, né? Caminhar o cavalo. Eles usam mais o Porque termo floresta lá, né? Vou caminhar na floresta, né? é porque E aqui a gente usa você mais bosque, imagina né? Você imagina, Alberto, que Santo Amaro é uma fazenda dentro de São Paulo, porque aquilo é quase uma fazenda. Você Então, passeia naquele bosque, né? Então, a gente pega ali alguns cavalos que precisam caminhar bastante, você faz uma, duas voltas ali, tá 40 minutos ali ao passo, o cavalo tem uma natureza, um movimento bom, é bem tratado, não tem, sabe, tem um piso bom para você caminhar, tem estrutura, enfim. Realmente esses grandes clubes, né, eles te dão uma estrutura muito boa para você ter os cavalos. E o que realmente falta é um pouco dessa natureza, como o Santana Mara acaba tendo um pouco essa facilidade pelo tamanho que ela tem, né? Não tem jeito. Só consegue trabalhar ali um plano no trote, né? Porque é fechado, fica seguro, né? Sim, sim, Então, não tem o sim. risco se houver algum problema, o cavalo está dentro de casa, né? Sim, 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 Eu sem lembro, dúvida. eu lembro que para a gente da escola era muito legal que tem aluno novo, aluno que eu digo de idade, né? Era Sim, cara sim. de 6, 7, que não quer ficar no redondel, né? Aí o bosque era vamos passear na floresta. E aí era Exatamente. maravilhoso. E aí sempre contava o macaquinho, né, um saguizinho. Então É aquela aula que verdade. não estava rendendo nada, saía sendo assim, aula maravilhosa, sabe? Por causa daquele bosque ali. E aí o garoto Então, contava, pai, eu fui na floresta, eu vi o macaquinho, então
tem esse lado do lúdico Isso, também, né? isso tudo é muito importante, né? Você ter ali, porque você não pode ficar realmente numa aula muito focado só na parte técnica. As Sim. crianças, elas não aguentam, então você tem que ter essa parte lúdica realmente, É o que pré-escolar você, dela, né? A escola. Né? você imagina ele sair do apartamento dele ali e vai para uma fazenda andar a cavalo no bosque. Isso é difícil você ter, isso não é em qualquer lugar no mundo, né? No mundo é difícil você ter. E a gente tem essa estrutura ali, né? A gente Então, vê hoje as escolas se preocupando muito com essa iniciação da molecada, com esse lúdico, né? O lógico. Mário fez isso muito forte com a Ikita Kid, né? Também Aham, teve em Santa Amaro, e muitos outros, isso, né? isso. Isso. É muito importante, é muito bacana. E a gente evoluiu, né? Na parte de escola, eu sempre fui uma pessoa que acabei sempre defendendo muito essa parte básica, essa parte de escola, da fundamental, da federação, de sempre tentar incentivar essa parte de escola e essa parte fundamental, que realmente a federação, em nome do Gabriel e do seu Zé Mata, realmente estão fazendo um trabalho maravilhoso na fundamental, uma coisa que eu, olha, faz muitos anos que eu não vejo uma fundamental com tanta capacidade, com tanta importância, né? E fora, sem falar nos campeonatos paulistas que tomaram outra O famoso Paulistão, né? Que aquilo foi. paulistano. Pô, virou uma coisa realmente maravilhosa, uma ideia que eu participei na época que o Gabriel estava se possando, né? Começando como presidente, e depois eles continuaram ali, eu estava sempre junto com eles, olha, eu vou te falar, bato pau realmente, porque eles deram uma importância. Hoje as pessoas vestem olha só que interessante, a casaca que eles ganharam no Campeonato Paulista é um troféu que eles entram na pista, né? E isso foi uma ideia que a gente tirou numa reunião, né? Como é que a gente vai valorizar isso? E conversa aqui, conversa ali e tal, surgiu essa ideia da casaca e tá aí, ó, espetacular, tantos cavaleiros importantes e bons cavaleiros que ganharam os campeonatos paulistas que usam a casaca até hoje e isso com glória, fazem questão disso, isso é muito bacana. Valoriza o esporte, valoriza a vitória, né? Isso, valoriza o Eu lembro que esporte, a vitória. alguns anos atrás, eu fiz uma clínica com o Filipinho, Uhum. né? Eu não vou dizer o ano, mas vou te dizer que naquela época só tinha mini mirim, mirim, júnior e Young Riders e sênior. Então dá para te saber que ano mais ou menos era. Né? E ele já É defendia que o verdade. brasileiro fosse assim, né? Todo mundo junto. É Já tinha verdade. essa ideia. E acabou que hoje em dia tem três, dependendo do brasileiro, três ou quatro categorias. E o Paulistão É. também foi nessa linha e ficou bem legal, né? Na verdade, Alberto, a gente já teve, numa época, a gente já teve no campeonato, eu não sei se você vai lembrar, mas no Campeonato Brasileiro, a gente teve todas as categorias, entendeu, do Campeonato Brasileiro em Santo Amaro. A gente praticamente fez um mês inteiro de julho ali de campeonatos brasileiros. E foi uma coisa muito bacana, porque tem aquela coisa toda, todo mundo fala, poxa vida, mas só Santo Amaro, porque essa coisa toda de Santo Amaro e tal. Mas que, na verdade, é muito central, vamos dizer assim. Você tem o hotel, você tem a parte de alimentação, você tem uma estrutura grande, tudo. Então, aeroporto não é fácil. Então, realmente, facilita um pouco. Mas eu acho que a gente tem que atender como um campeonato brasileiro, né, que é um campeonato realmente para o Brasil inteiro. A gente também tem que conhecer, que eu acho interessante você conhecer as outras cidades, os outros estados, as outras federações, para ver o esforço realmente que eles têm para poder estar presente e estar sempre fazendo e lutando para fazer esses campeonatos. Eu gosto muito desse modelo hoje, sabe? De ter, não todas as categorias, mas ter um número maior do que somente uma, né? É, Porque tu fica, o custo melhora para quem está realizando, em vez de tu receber ali 40, que tu recebe 300, aí tu vai receber ali mais 600 pais, em vez de receber só 40 pais, quando tu vai ver aquilo, né? exatamente, E exatamente. Então, tu faz barulho na cidade, tu leva um brasileiro para uma cidade pequena, no interior, tu faz barulho no IPIMA, claro que não na nível de mídia, mas tu deixa o movimento mais ativo, mais forte, né? É mais gente de culote e bota na rua andando, né? Indo pro shopping. é Então, verdade. tem firma aqui, tá acontecendo alguma coisa aqui. Nunca É vi tanta legal gente isso. assim.
É legal né? isso, né? Porque você vê quando você tem, por exemplo, algumas cidades que você tem a hípica central perto de um centro ali, como um shopping, alguma coisa assim, você começa vai sair para almoçar com os clientes e tudo, todo mundo de culote, então você parece que está É, em Wellington, né? Wellington é assim, você sai para tudo quanto é lugar, tá todo mundo é do cavalo, né? Então, você vai na loja, ninguém fica te olhando, você vai no banco, ninguém fica te olhando de colote, e meia, essa coisa toda. Então você acaba entrando um pouco nisso. A própria Europa, né, em alguns lugares que você realmente, algumas cidades ali, você vai e a Europa é muito, né, muito do cavalo, vive o cavalo. Então é uma coisa que é bacana você viver esse momento ali que é diferente, né? eu tenho esse assunto da escola, dos campeonatos, assunto muito bacana, que eu gosto muito de conversar, de perguntar, de aprender. Só que Uhum. antes de continuar nele, eu queria voltar um pouquinho, não na Ok. cronologia, voltar para conversar essa conversa. Nós estamos vivendo um momento que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Essa semana mesmo foi Uhum. prolongada o período de quarentena, então a gente teve a Isso. Olimpíada reagendada. Como é que tu tá trabalhando os cavalos? Tu tá deixando, como diz, na manutenção? Ou tu tenta manter no ponto que estava, esperando assim que abrir? Eu acho que a federação vai ter esse cuidado e não se passar mais de 2 meses, não pode logo fazer o concurso, acredito eu, em uma Uhum. semana. Acho que a federação tem experiência suficiente para ter esse entendimento, né? Então a gente Sim. também precisa manter os cavalos. Nem todos têm a possibilidade de estar montando, como alguns têm, como no seu caso, Nelson e muitos outros. Então, Sim. acho que essa federação vai dar um respiro. Ó, liberou, daqui a um mês tem volta às coisas, né? E os É, amadores eu, brasileiros, muitos sábados, vão saber, como sempre, desde o início do ano, saber graduar isso aí. Tu está mantendo os lógico. cavalos em manutenção ou em atividade mesmo, onde eles estavam, para não Então, regredir? não, então, Alberto, a verdade é o seguinte, a gente, como você falou, eu tenho certeza que a agenda ela vai ser definida cuidadosamente com isso, porque todo mundo sabe aí a parada, como acontece, porque quando você para aí, final de dezembro, janeiro Final de ano. inteiro, fevereiro vai devagar e tal. Quer dizer, então, eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. A hora que começar a sinalizar um pouquinho essa situação ali, que você vai voltar o esporte, né? Eu acho que a gente vai ter já um calendário para isso e você se organiza. Eu acho que os cavalos mais experientes que a gente tem, os cavalos de prova tal, esses cavalos é uma manutenção que a gente faz realmente. É trabalho, manter eles em forma e fazer uma manutenção, uma ginástica por semana, alguma coisinha, coisa leve, é isso que eu estou fazendo. E aproveitando agora esse tempo que a gente não tem e adiantar um pouco mais os cavalos novos. Eu tenho muito cavalo novo aqui, Excelente. cavalo jovem, então esses cavalos realmente eles estão sendo mais trabalhados, até porque eu tenho mais tempo agora, entendeu? Eu procuro fazer sempre um percurso por semana aqui em casa, e aí eu faço uma seleção ali dos cavalos novos e coloco eles, e não estou saindo, porque, enfim, a gente tem essa situação toda ali, mas eu procuro fazer obstáculos diferentes, coloridos, buraco, muro, enfim, toda essa situação ali que facilita muito para o cavalo, entendeu? E os cavalos mais velhos, a gente faz só uma manutenção e mantém eles. Esse é um pouquinho, eu acho que eu e todo mundo está fazendo. Né? E sem a influência do calendário, né? O cavalo novo é muito bom, né? Tu consegue trabalhar no teu tempo, no tempo do cavalo, tem aquela tem que pular etapa tal, tem isso, tem aquilo, que a gente sabe que isso requer um foco diferente, né? Isso, E aí tu isso, pode requer um trabalhar mais foco diferente. sossegado, né? Não tenha dúvida disso, você entendeu? Então, você acaba tendo que, você acaba podendo, né, trabalhar, entendeu? Os cavalos com tranquilidade e adiantá-los, né? Então, isso é bastante, você consegue adiantar bastante os cavalos e acaba ficando, ganhando um tempo grande, né? Porque, como você sabe, a gente tem muitos eventos, né? A gente tinha muitos eventos. Todo final de semana em concurso. Você pegava um cavalo novo, e você acabava fazendo o quê? Trabalhando um pouco, ajeitando, não sei o quê, e depois você levando um pouquinho para uma prova ou outra. E assim, você podendo ficar em casa, você adianta muito mais esses cavalos. Né? Então, a gente sempre segue, tenta seguir um cronograma, né? Como começou, Certo. só que a gente começou batendo papo aqui e foi esquecendo, Uhum. né? Porque a turma que está aí, vem, tem muita gente nova do esporte, e o meu objetivo especialmente, como dos meninos que também estão fazendo live, é levar para a turma os nossos grandes ídolos, os grandes nomes do nosso esporte, Certo. né?
até pessoas saberem como trabalha, como começou, desmistificar um pouco daquela história que só milionário consegue chegar no topo, Uhum. né? Esse tipo de coisa. A gente acabou andando aqui e largou de mão. Só que antes da gente voltar lá para o início da carreira, o Yuri de Sergipe, Certo, tem lá o o seu Yuri. Felipe, muito legal, um cara que faz um Uhum. trabalho muito bacana no Nordeste. Ele fez É, uma gosto pergunta muito aqui, dele. é um Uhum. menino muito sangue bom. Ele pergunta, César, como é que tu consegue manter tanto cavalo em tantos lugares? Tu tem um cavaleiro em cada lugar para manutenção e tu dá o refinamento aí. Como é que tu faz essa tua operação? Eu, na verdade, Yuri, o que, que eu faço? Eu faço como todos os cavaleiros têm, acaba tendo uma equipe boa. Eu, graças a Deus, eu consegui montar uma equipe bem bacana. Essa montagem de equipe, ela é muito complicada de você fazer, porque o que acontece? São todos seus amigos, né? Todo mundo que trabalha comigo ou trabalhou comigo são amigos, entendeu? E eles, logicamente, têm a evolução natural deles. Eles vêm, na verdade, eles vêm não a mim, mas todo esse grupo de cavaleiros aí, grandes, que acabam dando essas oportunidades para os cavaleiros mais jovens, então eles acabam vindo justamente para ter essa visibilidade, entendeu? E a gente consegue montar uma equipe com essa visibilidade, colocando, dando oportunidade a todos, para todo mundo conseguir montar, dando aula e aparecer ao seu lado. Aí eles vão começando a ter gradativamente um pouquinho da entrada deles no mercado. Ok? Então, eu consegui e consigo periodicamente montar algumas equipes ali para a gente poder se manter. Então, eu vi que você fez uma live também com o Careca, e ele foi uma pessoa que trabalhou comigo. Ele falou que ele veio em São Paulo, eu estava na Granja Viana, e ele veio trabalhar comigo, na pessoa do Rafael Ribeiro, que é um grande amigo meu irmão também. Então, ele veio naquela época trabalhar conosco. E aí depois ele acabou na nossa escola da Granja Viana, quando ele conheceu o Zé Vicente, que hoje também é um grande amigo, que hoje é o proprietário da Granja Viana, e com tudo isso ele deu o aumento dele, enfim, o progresso dele todo, né? E hoje ele aí é um grande cavaleiro, ele sempre foi uma grande pessoa, mas é um grande cavaleiro, um grande instrutor, então ele acaba se mantendo um pouquinho ali em evidência. Então, como eles, e tem todos. Então, passam por mim ali alguns cavaleiros nesse sentido. E hoje eu tenho uma equipe bem formada, eu tenho uma pessoa que é o Ricardo Vieira, que toma conta para mim da época de Santo Amaro, que eu tenho e dá aula para os meus alunos, é um suporte, é o meu braço direito lá na época de Santo Amaro, e ele fica responsável por todos os cavalos e todos o trabalho e todos os alunos. Obviamente ele já tem alunos deles que já foram passando, meus para eles, e ele já foi criando algum mercado. E, logicamente, para dar um suporte a ele, eu tenho a Camila, que veio agora para a gente há pouco tempo, que é a mais novata ali da equipe, que é uma pessoa maravilhosa, uma menina sensacional, monta muito bem e queria também um pouquinho essa visibilidade e veio trabalhar conosco, né? Então, isso tudo são fases que vão acontecendo. Aqui no Manege, como é menor, eu tenho aqui um grupo de alunos que acabam me ajudando muito, que são muito boas as meninas, né? Eu tenho a Vitória, que me ajuda há muito tempo, é minha aluna há bastante tempo, né? Eu tenho, agora tenho a Ayla, a Stephanie, a Carol, quer dizer, que são pessoas que vão me ajudando no dia a dia, e com isso elas também têm a possibilidade de ter, ela tem os cavalos dela, então eu vou dando uma aula, a gente vai fazendo uma troca de favores ali, entendeu? E eu tenho um cavaleiro que hoje é o meu principal cavaleiro ali, que é o Patrick, que me dá esse suporte todo. Ele monta, ele não trabalha diretamente comigo, mas ele me ajuda muito. Ele trabalha para o Rafael Ribeiro, para o Careca, e trabalha para o Pedro Távora, que também trabalhou comigo bastante tempo, Pedro Távora, e hoje ele já tem o mercado dele, e hoje ele acaba também pedindo essa ajuda ao Patrick. Então a gente acaba montando uma equipe grande ali, que dá essa estrutura.
logicamente, tudo isso, Alberto, a gente não pode esquecer dos tratadores, né? Que eu tenho tratadores em Santo Amaro, tenho tratadores aqui no Manege, tenho um grupo de veterinários grande, eu tenho na Hípica Paulista eu tenho menos cavalos, mas eu tenho lá uma pessoa que me dá bastante suporte ali, né? Que é o Bernardo, que é um grande amigo também, até muito mais novo agora ali, mas é uma grande pessoa também. Então, que ele acaba me dando esse suporte. A gente tem o Gaúcho, a gente tem o Gabriel. Quer dizer, então, a gente acaba fazendo amizade e distribuindo um pouco isso. Então, com certeza, só para o Yuri saber, a gente não trabalha sozinho, trabalha com essa equipe toda. E o sucesso de tudo isso eu devo realmente a toda a equipe. Lógico que eu sou o pilar de tudo aquilo, eles acabam me ajudando bastante, eles estão sempre próximos e eles sabem nessa necessidade, mas muitas vezes acabam buscando um pouquinho esse conhecimento ali, a experiência que a gente tem e até mesmo a qualidade de cavalo, que graças a Deus a gente está conseguindo ter e manter uma grande qualidade de cavalo. E para esses alunos que tu citou, é bem legal que eles ganham algo que tem extremamente importante, que é a hora de sela, né? Ganham quilometragem, né, Poxa, Cezinha? não tem a dúvida, não Quilometragem tem a sendo dúvida. com orientação ao mesmo tempo, né? Não tem a Porque, dúvida. A porque eu gente lembro que. acaba tendo, Alberto, a gente ouve falar muito, né, disso, né? Aquele aluno que fala, poxa vida, mas eu só vou bem em prova, o negócio é chegar, montar e sair saltando prova. Tá? Esse aluno, ele é aquele que é Olha, o final de semana, exatamente. O que ele vai fazer? Ele vai parar ali, ele vai fazer bacana, é bacana, tal, não sei o quê, mas ele vai fazer o esportezinho dele ali e vai parar, ele não vai conseguir crescer, você entendeu? na hora O de virar a esporte chave, ele não consegue, né? não conseguem, porque tem que montar. Né, tem que montar, e todo mundo sente essa necessidade. Então, quem acaba me buscando um pouquinho isso, entendeu? Buscando um pouquinho essa situação ali de mais próxima, de ter cavalo, ter possibilidade, ter. Então, essas pessoas acabam ficando tendo esse conhecimento e, obviamente, acaba tendo mais facilidade em tudo. Não tem dúvida, no nosso esporte o que a gente precisa realmente é montar cavalo, não tem jeito, é hora de sela, como você falou. Isso é uma coisa que eu sofria muito, que lá no Pará, eu montava em clube, né? Claro que um clube Uhum. não da proporção dos daqui. E eu tinha um cavalo. Tanto que eu levei um cavalo da fazenda, um quarto de milha, para ter dois. Né? Só que o que eu fazia? Eu ficava na cerca. Era para andar o passo para esfriar, era para aquecer enquanto o cara estava montando o outro, e daí às vezes saía, dá um trote, passa aqui. E aí na prova nele, como eu não tinha esse privilégio que os É, alunos têm, eu tinha que fazer exatamente, isso. E tantos outros exatamente. fizeram isso, né? É, Daí, não, exatamente. daí surge um proprietário, surge um cliente. Né? Não, Nesse caso, eles têm então, o privilégio de ainda até contar com a tua orientação, né? a gente tem toda essa situação, né? A gente vai lembrando aqui tudo, você vê que são muita gente, né? Então você vê, por exemplo, eu fui dar uma clínica lá no Lauro Lima, tá? Que ele inaugurou aqui o manege dele ali em Jaguariúna, bem bacana. E cheguei lá, tinha um garoto ali que eu não conhecia, muito boa pessoa, Hugo, e ele falou: olha, César, quando precisar e tal, não sei o quê, se puder fazer, eu peguei e já arrumei um emprego para ele. Sem querer ali, um amigo meu, né, um grande amigo meu, que é o Salles Moura, estava com aras dele ali um pouquinho desfalcado, e aí acabou pedindo para uma ajuda, e aí foi lá e deu certo. O menino está super feliz ali, entendeu? Então você vai abrindo campos, né? Você vai Mas tu abrindo também tem mercado para uma. todo mundo. Sim, isso é. Um vai abrindo para o outro, né? Assim como abriram para ti um dia e assim sucessivamente, né? Tu, Exatamente, né? exatamente. Eu tenho, como você falou agora uma coisa bem interessante, a gente fica falando da gente no momento, mas se a gente voltar lá atrás, né? Quem foram as pessoas que realmente deram oportunidade? Eu lembro que eu citei logo no começo aqui o Caio Sérgio de Carvalho, foi uma pessoa que me deu muita possibilidade, entendeu? Eu trabalhei para ele, eu comecei na escolinha, dando aula na escolinha do Horse Center, que é ali, que era na João Dias ali, foi quando eu tive, e ele sempre abriu a porta, sempre foi uma pessoa que me ajudou, depois eu virei gerente da escola, depois eu vim cavaleiro, enfim, ele sempre me deu oportunidade, né? O Caio, que é um homem do cavalo, né? Mais do que um cavaleiro, né? Exatamente, mais do que um cavaleiro.
eu conheci as crianças dele, o Zé Luiz, o Cainho, eles eram pequenininhos ali, entendeu? Hoje até essa semana eu estava comentando ali na Época Paulista, conversando com eles, que eu tenho foto deles ali, eles pegando medalha comigo, ele devia ter 6, 7 anos, alguma coisa assim. Então, a gente vê tudo isso. E hoje ali, ó, grandes cavaleiros como os dois, tanto o Cainho quanto o Zé Luiz, né? São cavaleiros importantíssimos ali, e você viu que foi daquela base. Então, o Caio realmente, o Caio, a Patrícia, eles deram uma estrutura muito grande ali. Eu tinha, naquela época também, comecei a conhecer o Fábio Azevedo, que ele também estava na época da escola do Horse Center, e depois eu criei uma grande amizade, a gente tem uma grande amizade até hoje. E com isso tudo, o Caio me proporcionou alguns desejos e algumas. Você sempre acaba tendo sonhos, né, vontades e tudo. E, logicamente, minha vontade naquele momento ali era conhecer o Vitor Alves Teixeira, naquele momento. E o Caio me apresentou, eu acabei fazendo uma clínica com o Vitor, depois eu acabei tendo conhecimento, comecei a montar mais, e dali para frente, o Caio como o Vitor sempre foram parceiros, e de lá eu comecei a ter a possibilidade, e o Vitor Alves Teixeira realmente foi uma pessoa que me deu muita oportunidade. Eu vou te falar bem a verdade, talvez seja a pessoa que mais me deu oportunidade na vida. E a gente cresceu, ajudei, fiz clínica com ele, organizei clínica com ele, sou amigo dele até Tu hoje, fez estamos parte das juntos. primeiras For Gold e tu fazia parte da equipe, né? Isso, a Forgold É, começou comigo. você. Eu e ele formamos a Forgold, a gente tinha a clínica do CEPEL, aquela coisa toda, e fui várias vezes lá para a clínica, participando, depois a gente acabou ajudando, e aí depois começamos com a Forgold, e aí por vários anos ali a gente fez, na época a gente fez uma clínica muito interessante, que ficou marcadíssima, que foi a primeira Go for Gold, que foi no Delfim Verde. Eu tinha o hotel, na época eu arrendava o hotel, eu tinha a hípica e teve uma oportunidade, acabei pegando o hotel, e eu não sabia nada de hotel, contratei uma pessoa para me ajudar e tudo, e a coisa ficou grande. Quando o Vitor, a gente começou a falar, ele falou, putz, era legal de ter uma prova, uma clínica bacana, aqui grande, aqui em São Paulo, tal. Eu falei, vamos fazer lá. Levei o Vitor falou, pô, dá para fazer isso. Aí que trabalhamos, eu vou te falar que eu tenho muitas lembranças ali, muita coisa boa dali. A gente fez a primeira clínica, que foi um sucesso, a clínica ali. Nós enchemos 40 apartamentos, nós tínhamos 140 alunos, entendeu? 4 dando as clínicas, eu, Vitor Cabral, na época, Pedro Cabral, exato. Paulo, quer dizer, então, Fabinho Azevedo, o Fábio Rodarte, muita ajuda que ele deu para a gente, todas essas clínicas. Depois disso, acabei vindo até mesmo aqui no Manege, o Fabinho Rodarte veio fazer uma clínica comigo aqui. Então, a gente acabou tendo essa situação toda, crescemos o Brasil inteiro em cima disso. E, com certeza, isso tudo começou com o Vitor, foi as oportunidades e o ensinamento que ele me deu e a escola que ele me deu, que não como eu, tenho certeza que todo mundo que está assistindo ali sabe disso, quem conseguiu participar das clínicas do CEPEL Eu e da tive esse possibilidade. privilégio. Então, você vê que é uma Tive coisa esse privilégio. marcante. É uma coisa marcante. Era, E realmente é uma escola que ficou. era um sonho de infância, na verdade, né? Não Na tem a época. dúvida. Porque nós tínhamos o Neco fora do Brasil, que era intocável, vamos chamar assim, e o Vitor. É, Né? Na época já tinha é, 7 brasileiros, 3 pan-americanos, e fazer chapéu era assim. Lembro quando minha mãe falou que eu ia, eu falei, meu Deus, ganhei nas Olimpíadas. Assim, tanto que tá eu vendo? fiz a clínica, e como era carnaval, o Pedro Paulo, eu sempre fui um pouquinho perguntador, vamos chamar assim, né? E eu soube que o Pedro Paulo ia ficar no carnaval sozinho. Agora Uhum. você podia ficar para ajudar ele, enquanto ele cobrava para eu fazer mais uma de clínica. Ele, não, pode ficar aí. A mãe do Vitor, que é maravilhosa, É maravilhoso. me colocou naquele quarto lá que tem um banheiro que é perto da veterinária, lá no CEPEL, que Sim, é o sim, sim, sim. único que é suíte. Né? Uhum. Minha mãe foi de Belém para lá, nós ficamos mais 15 dias montando com o Pedro Paulo. Foi a primeira vez que eu montei 8 cavalos por dia. Então tu imagina como eu fiquei já com 13 anos de idade, né? Eu estava em êxtase. Para Olha mim só, foi, quem é. para mim foi Mas loucura, assim. todo mundo só tem boas lembranças do CEPEL, né? Todo É, mundo tem, na época do Vitor realmente ali e tal. E depois ali virou a chave um pouquinho e foi para Go for Gold.
que ficou Sim. distribuído ali e tal. A gente fez grandes, fez essa primeira, que deu acho que quase 150 pessoas, depois a próxima. Aí o que aconteceu? Abriu um pouquinho, bateu, instalou um pouco, todo mundo conseguiu identificar a necessidade de fazer as clínicas, entendeu? E aí começou a distribuir, todo mundo começou, a gente tem vários cavaleiros importantes no Brasil e tudo, todo mundo começou a fazer as clínicas, e aí a coisa acabou diluindo um pouquinho ali, e aí você acabou diminuindo um pouquinho esse movimento ali, dando possibilidade de todo mundo fazer a clínica com quem quisesse, entendeu? Então hoje, no começo do ano, você tem ali praticamente 20 clínicas, né, ali para você poder fazer isso, para ter a sua escolha, e é super importante isso. Eu vi ontem você comentando até isso na live com o Ivan de clínicas, que é uma pessoa que realmente, né, faz muita clínica para o mundo inteiro. Dá Então, faz muito algumas, aqui. né? Dá algumas. Então, de qualquer maneira, você vê que a coisa evoluiu. E o Vitor, para mim, ali, ele realmente foi uma pessoa, naquele momento ali, para mim, muito bom. O Caio, o Vitor, e não tenha dúvida, todos os outros ali. Eu tive Orlando Facada como uma pessoa também que me ajudou bastante, tive muito na É um casa cara que eu dele. tenho vontade de conhecer, que ainda não está na minha lista. Então, Eu não tive, então, está na ele, minha lista. ele é muito bacana. Ele é muito, uma pessoa bem É. bacana. Ele tem o centro dele ali no Guarujá, que é bem legal também. Então, e ele já tem uma certa idade, mas é uma pessoa muito esforçada, tem um grande conhecimento, né? Então, você tem essas situações todas. E aí, logicamente, depois disso, depois comecei a ir para a Europa e tudo, eu tive a oportunidade de ter de ter uma amizade grande, um conhecimento com o Luiz Sabino. Tenho uma admiração muito grande pelo Luiz e ele me deu altas, grandes oportunidades. A gente montou muito junto. Um dos cavalos que eu comprei, que foi o Mister, do Aras do Império Egípcio, nós compramos dele, eu fiquei montando com ele esse cavalo por um mês ali, e o cavalo é realmente sensacional, um cavalo que quando chegou aqui, depois de praticamente 60 dias, eu ganhei um grande prêmio de 5 estrelas com ele, ali na Boa Vista, e infelizmente a gente tem muito isso, né, em todo lugar do mundo, acabou lesionando um pouquinho o ligamento e acabam parando o cavalo para o esporte, e hoje ele é um garanhão interessante ali, e por acaso eu acabei comprando duas potras dele, estou muito feliz. Duas potras desse cavalo, é um cavalo que acaba dando um produto muito interessante, entendeu? Então, o Luiz Sabino foi uma pessoa que me ajudou bastante também, e isso já na parte de Europa. Eu tive uma época trabalhando ali com o John Madden e a Busy Madden, pela Isabela Salles, que eu trabalhei com ela há algum tempo, e aí ela me deu essa oportunidade. Fui quando eu conheci, foi na época até que o Nelto estava começando lá em Wellington, você vê como é que ele e a Dani estavam ali começando, e eu cheguei ali, quem me estendeu a mão ali, até por intermédio da, do Ledesma, do Júlio Ledesma, que acabei ficando com ele na casa dele, abriu as portas da casa dele, acabou me dando uma estrutura bem boa ali. Eu já tinha, logicamente, bastante conhecimento com Paulo Santana também. E, enfim, a gente acabou rodando o mundo todo, foi para a Europa, né? O Thiago de Ales, que é uma pessoa também muito bacana, que eu tenho uma grande amizade lá na Europa, e tantos outros, agora o Juninho lá na Europa também, né? Então, viva, Ele viva estava aqui agora, mandando ele notícia tinha para ele. entrado aí. Juninho é grande Né? pessoa, Apareceu maravilhoso. agora aqui. É, Eu até comentei, eu espetacular. acompanhei a live que ele fez com o Pedrinho, que foi uma aula prática, né? Aham, E eu disse para aham, ele, eu não conhecia quanto trabalho, eu conhecia ele de nome, de ouvir falar. aham. E fiquei encantado. Falei para ele, cara, sensacional, que cara inteligente, né? Que cara consciente do que faz. Falei para ele, eu tive a chance de conhecer um pouquinho com essa live do que ele fez com o Pedrinho. O trabalho, a maneira que ele pensa, e falei para ele, bicho, eu chamei do Instagram, vamos marcar uma. Ele já fez com quase todo mundo, falei, eu quero fazer uma também contigo, É. porque é um cara que Ele, me chamou muita atenção. o Juninho ele tem uma história muito interessante, né? A história dele é legal de fazer, porque ele tem uma história muito interessante. É um cara, uma pessoa muito esforçada, como tem grandes cavaleiros assim também, mas ele tem uma história muito interessante ali e acabou realmente virando um cavaleiro espetacular, um talento, uma coisa de, sabe, jovem que ele tem uma qualidade de trabalho muito grande e ele tem um talento natural, né?
muito bom. Então, realmente vale a pena fazer uma live com ele para conhecer um pouco da história dele. Mas Eu, e essas pessoas todas acabam, você vê, elas acabam vivendo o cavalo, né? Elas acabam indo. O Juninho, por exemplo, ele foi realmente para a Europa ali para viver um pouco naquela situação e se deu super bem. A gente é parceiros, a gente ainda mantém essa parceria nossa ali, um bom conhecimento. Então, e tem realmente um carinho muito grande, né? E eu estou vendo aqui embaixo, falaram que eu precisava de óculos, não, eu estou vendo aqui, estou conseguindo ler aqui é muito rápido para a gente. Vou mandar um eu grande até abraço para o passei. Fabinho, um grande abraço para o Fabinho Bozon. Eu tenho muitas histórias dele, gosto muito, uma pessoa fenomenal, fenomenal. Eu tenho um carinho muito grande com o Fábio Bozon e espetacular, espetacular. E eu estou vendo que também está entrando aí com a gente também uma pessoa muito especial para mim, que foi um momento muito especial, que é o Ricardo Félix. Ele, na época do Pan-Americano do Rio de Janeiro, no Singular JTE, e a gente fez um projeto grande com ele para ele poder chegar lá. A gente foi medalha de ouro por equipe, numa situação bem difícil de campeonato brasileiro, Cezinha, enfim, de eu vaga. ia falar disso, como tu entrou, eu vou te complementar para te entrar de vez. Tá Né? ok, então vamos lá. Esse PAN foi assim, coisa de outro mundo, né? 2017 foi um ano incrível, 2007. foi a Tina e Foi. Pan-Americano, né? É, Primeiro a isso Tina, aí. primeiro PAN. Foi esse momento que, para mim, lá de Belém, eu vim para os dois, fiquei também. Foi igual como eu falei de Cepé, um segundo encantamento. É verdade. Eu acho que quando abriram os ingressos para o PAN, eu comprei. Eu estava com um amigo meu, Que cavaleiro, legal, instrutor que do Gabriel e legal. da Giovana, que hoje mora em São Paulo, treino aqui Sim, com o sim, Stefan. Foi quem Stefan. me fez voltar da aula. Eu estava em casa, esperando abrir, abriu e compramos os ingressos. Porque a gente Uhum. queria vir para o PAN e tal. E aquele PAN estava o Brasil inteiro, né? Na torcida pro ouro do Cezinha, individual. Né? Foi uma A coisa gente, fantástica. eu, eu, Aconteceu eu muita coisa especialmente, ali, né? eu tinha uma razão além, vamos dizer assim, porque eu tinha um aluno que tinha um filho do singular, em Belém, Aham, né, que hoje é um aham, cara que monta aqui, já pula as provas grandes, na época passou comigo 1, 2 anos. Então a torcida era muito grande. Eu lembro que eu estava na arquibancada com o Marlon do lado fazendo bagunça. Né? acredito, Eu acredito. lembro quando entrava a brasileira, a Sport TV filmava a turma do Nordeste. Né? Então a gente estava ali na torcida louca e foi aquela situação. Conta pra gente um pouquinho. Eu te interrompi justamente para Puta, te entrar nesse assunto com mais profundidade. então eu vou te falar que esse assunto vai te dar 2 horas de conversa ali, porque foi uma coisa assim, Fique à vontade. muita gente me pergunta disso, porque aconteceu de tudo, né? De bom e de ruim, aconteceu de tudo ali. E, na verdade, o singular ele tem uma história muito bacana na minha vida, né? Ele aconteceu numa história muito bacana ali. Só para voltar um momentozinho ali, que eu estava falando do Ricardo Sim. Félix, que é um grande Ah, parceiro desculpa. meu, muito, muito amigo. Ele, nessa época, quando a gente definiu, quando a gente ganhou a vaga ali, e depois eu vou te contar o que aconteceu ali, ele foi uma pessoa de chave ali, super importante. Você vê que, por exemplo, todo mundo sabe que o singular, ele olhava um pouquinho azul, olhava um pouquinho colorido. O Ricardo, ele ficava comigo pintando os obstáculos na cor que a gente imaginava para treinar no dia seguinte. Ele foi um cara que ele viveu isso comigo, você entendeu? O treino com o Então, singular era em Santa Amaro, Cezinha? Ou era em não, outro lugar não, na ocasião? não. Era na Granja Viana. Eu tinha a Granja Ah, Viana na tu tinha época. ele na Grande Viana. Tá. Eu tinha na Granja Viana e ele estava lá na Granja. Logicamente, o Onde, suporte era onde é Santa o Amaro. Careca hoje, é isso? É o Careca hoje. Oi, você está Legal. me ouvindo? Sim. Tô ouvindo, tô ouvindo. Oi, Tô acabou ouvindo. meu. Desculpa, acabou meu fone aqui. Eu tô Mas te ouvindo bem. tá me ouvindo? Tá, né? Tô ouvindo bem. Então, quando eu acabei, o singular ele fazia esse treinamento todo ali onde estava onde é o Careca hoje, e eu tinha e obviamente a gente tinha feito isso, para chegar nesse treinamento todo, a gente tinha todo um trabalho. Então, se a gente começar a voltar lá atrás, falando justamente, vamos falar desse Pan-Americano no Rio de Janeiro, que foi especial, e desse cavalo que realmente foi especial, que é o Singular Joté. Eu estava no momento, eu tive o primeiro Pan-Americano, que depois, se a gente quiser voltar, a gente pode voltar a falar nele, que foi 2003, com o Chapman Rouge. Sim. A gente foi medalha por equipe, medalha de bronze, e foi o primeiro Pan-Americano que eu tive, então foi realmente uma sensação ali, foi um
um momento muito, muito bom. Mas quando eu saí daquele Pan-Americano, nós chegamos ao Brasil, eu tinha alguns problemas e acabei deixando de montar esse cavalo. E nesse momento eu tinha o singular começando ali. E num determinado concurso no Best Jump, eu estava com poucos cavalos, como você sabe, a gente quase, né, tinha poucos cavalos ali para saltar, e eu fui sair da pista lá da frente, acho que eu tinha um cavalo no concurso e não tinha muita coisa, e eu fui lá atrás para assistir um pouco os cavalos novos e tudo, e encontrei o Dr. Jorge. E o Dr. Jorge, a gente já tinha um conhecimento justamente por causa do Pan-Americano lá de Santo Domingo, a gente ficou bem próximo ali com a Karina, a Cristina, o Dr. Jorge, enfim, o André, o Caco, a gente acabou pegando uma proximidade grande ali, e com isso o Dr. Jorge virou para mim e falou, puxa, você não quer montar um cavalo para mim? Quem não quer montar um cavalo? Dr. Jorge. Pô, que alegria que eu fiquei de poder montar um cavalo tal. Que cavalo? É um cavalo tal, não sei o que eu trouxe agora tal. Por acaso, na quarta-feira, naquela época do Best Jump, a gente tinha uma prova de carro-cavalo. E ele tinha acabado de chegar e tal, e ele estava saltando o Bernardo, estava saltando esse cavalo singular nessa prova de carro e cavalo ali. Ele falou, é aquele cavalo, não, saltou tal. Eu falei, quero sim, tal, não sei o quê. Mas eu, Alberto, aquela situação, você sabe como é que é, a gente no começo de vida, aquela coisa toda, duro, sem nada de dinheiro e tal, não sei o que, como é que... Eu fiquei super feliz, né, montar o cavalo do Dr. Jorge. Tal. Ele virou para mim assim e falou, mas eu não quero gastar nada com o cavalo. Aquilo para mim foi um banho de água fria. Eu falei, não, mas eu monto o cavalo desse jeito mesmo. Ele falou, tá bom, então você monta o cavalo, pode montar e tal, mas, sabe? E eu falei, como é que eu vou fazer, né, para montar esse cavalo? Aí fiz a parceria com um outro amigo, tal, não sei o que, ele concordou e aquela coisa toda. E a gente acabou levando isso para esse cavalo para frente. Aí, quando eu voltei do Pan-Americano ali, não pude mais montar o Chapman Rouge e tudo, aí o Dr. Jorge fez questão de deixar esse cavalo comigo, singular, e aí começamos uma parceria, eu e o Dr. Jorge, naquele cavalo. E dali para frente, eu vou te falar, foi 1 ano e meio de problema, ele realmente não... Ele me dava trabalho, todo mundo sabe, ele dava trabalho no rio, no buraco, essa coisa toda, e a gente foi trabalhando isso, o cavalo foi melhorando, nisso, até que eu levei um dia na Bahia para saltar um concurso, convidados, o Vitor me arrumou uma vaga, vamos lá, convidados, vamos levar esse cavalo. Poxa, eu cheguei lá e ganhei o grande prêmio lá, lá na Bahia. Quando eu ganhei esse grande prêmio, lógico que eu fiquei feliz, aquela coisa toda. Tomás Montelo, grande amigo veterinário nosso, virou para mim e falou, liga para o doutor Jorge. Eu falei, você tá louco? Tomás, eu vou ligar para o doutor Jorge essa hora? Não. Liga que ele vai ficar satisfeito. Falei, será? Não sei o quê. Então eu vou ligar. Ele ligou o telefone dele, falou, Jorge, tá aqui, fala com o Cezinha. Aí falou comigo. Naquilo, o doutor Jorge ficou numa alegria tão grande. E ele virou para mim e falou assim, faz o seguinte, parabéns, legal e tal, não sei o quê. Amanhã às 9 horas você me liga. Amanhã, segunda-feira, às 9 horas você me liga que eu quero conversar com você. E aí eu liguei para ele no dia seguinte, conversamos sobre esse cavalo e ele me deu uma aula, né? Como o Dr. Jorge é uma pessoa realmente do cavalo, e ele virou... A primeira pergunta que ele me fez assim, você quer um cavalo para ganhar o quê? O que você quer desse cavalo? Eu falei, eu quero ganhar uma Olimpíada. Como é, né? Todo mundo quer ter o seu super cavalo. Doutor Jorge, eu quero ganhar uma Olimpíada. Ele falou, então a primeira coisa que você tem que fazer é parar de correr com esse cavalo no 1,30 m. Vamos botar barranco nesse cavalo, vamos fazer, você vai ganhar prova grande, vai não sei o quê. E aí a gente começou, e vou te falar, toda semana ele me ligava, perguntava. Naquela época a gente tinha dificuldade de vídeos, né? Então a gente passava alguns vídeos, tal, não sei o quê, e toda semana a gente conversava e falava um pouco disso. E isso foi indo, Alberto, num determinado momento, e o cavalo começou a dar certo, começou a dar certo. O primeiro grande prêmio que eu ganhei com ele, no Best Jump, eu ganhei 4 vezes o grande prêmio no Best Jump, e o primeiro foi com ele. Isso é por volta de que ano, César? Isso 2003. Não, 2006. Se eu não me engano. Depois do PAN de 2003 para 2006. Isso, eu tenho, até fiz uma colinha aqui, tá? Na verdade, ele foi 2005, tá certo? Tá. O singular foi 2005. E nesse grande prêmio, eu tinha acabado com uma dificuldade grande e tal, eu comprei uma casinha. E que era o grande prêmio, né?
que era Que o ainda é grande até hoje, né? E que é, ainda que é, era o né? grande prêmio. E eu lembro até hoje, Alberto, eu tinha comprado uma casinha, dei meu carro de pagamento, falei, depois eu vejo, compro outro carro, não sei o quê, e fui embora pro Best Jump. Cheguei lá, ganhei o grande prêmio, ganhei o carro. E aí eu falei, putz, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir esse carro com o Dr. Jorge, né? Porque eu nunca tinha ganho um prêmio grande e tal. O Dr. Jorge falou, não, o carro é teu, o problema é teu, agora é teu, não sei o quê. E aí, dali para frente, foi aonde o cavalo começou realmente me dar bastante alegria para ele também, e esse cavalo até chegar ali no Pan-Americano. Na verdade, o ano anterior, o ano do Pan-Americano, que foi 2007, ali, ele foi bem tumultuado em termos de seletivas. E Sim. eu ganhei, fui o único que ganhei as seletivas, teve um índice, você tinha que alcançar um índice Na da pista, né? isso, foi o único que ficou dentro do índice, fui eu, entendeu? Deu alguns problemas enormes na época, e o único que ficou dentro do índice fui eu. E aí Foi depois deu a... César, Rodrigo, Doda e E Bernardo, não. não, o Pedro, Meu Deus. Ah, tá, Verdes, O Pedro tá. Pedro vem. tá? E aí, então, deu aquele coisa e tal, e aí ficou, como, logicamente, Pan-Americano no Brasil, a situação toda do Brasil, e todo mundo queria, eu era o brasileiro, não que os outros não fossem brasileiros, Sim, sim. mas eles estavam montando na Europa e tudo. Então, o que acontece, logicamente, aquilo ficou, me deu uma ajuda, um suporte grande, foi muito legal tudo isso, esse suporte, enfim, do Brasil inteiro me ajudando ali, e realmente ele acabou fazendo a diferença. A gente fez o campeonato, ganhei a seletiva, depois ganhei o brasileiro, quando me falaram, você tem que ganhar o brasileiro, aí eu fui lá, ganhei o brasileiro também, Não, não, que não seja por isso, né? não seja por isso. E aí esse cavalo, Roberto, quando eu ganhei, que eles falaram, agora a vaga é sua, entendeu? Só que era uma vaga da Pan-Americano, não sabia se era reserva ou não era reserva, entendeu? E eu tinha a Karina também, a Karina na equipe, Sim, tá? sim. Eu também estava na equipe. Então, você tinha essa situação toda. Então, aí voltamos todos, quer dizer, fizemos demos aquela descansada no cavalo e tudo. Nesse momento, Roberto, o cavalo num concurso que a gente teve ali na Hípica Paulista, que a gente foi saltar o cavalo num concurso ali só para fazer uma manutenção, ele se machucou. O rampão pegou no boleto e machucou. E nisso o cavalo teve que parar um tempo, entendeu? E foi todo um trabalho bem difícil ali na época, a doutora Priscila Azevedo, que era veterinária nossa ali, e deu um suporte bem interessante ali, bem interessante. E a Karina sabia de tudo isso, porque a Karina estava bem próxima, porque ela estava na equipe e também era dona do cavalo, enfim. Então ela também estava bem próxima a tudo isso. E a gente acabou mantendo o cavalo ali em treinamento. Nisso a gente foi, quando a gente foi, chegou lá até na hora, passar na inspeção com uma certa dificuldade ali, justamente porque ele tinha esse machucadozinho, mas acabou passando. Enfim, aí depois deu essa alegria toda, mas no treinamento todo ali foi muito importante esse treinamento, na situação ali do Ricardo Félix ter me ajudado bastante ali, e nessa época quem me ajudava muito ali, até eu vi aqui realmente quem me ajudava muito, Eu já ia falar aqui. a Malu era uma pessoa que me ajudava muito ali na parte toda de contabilidade, tudo. Ela começou comigo e hoje virou uma grande profissional e muito amiga, né? Então, você vê, a gente tem ali todas as pessoas aí, ó, o Picolé, que estão falando agora, o Daniel Piccoli também, Ele parceiraço. acabou de falar que ele entregava o cavalo do jeito para ti aqui. É verdade. Olha, eu vou te Cezinha, falar que o Instagram vai cortar a gente em 20 segundos. A gente volta, ele tá corta ok, com 1 hora, tá? tá ok, tá Tá ok. dando aqui, tá dando 15 segundos aí. Tá bom, então vai. Eu também estou ficando sem bateria, vou ver se eu consigo carregar o meu celular aqui também. Tranquilo.